se fôssemos intitular a mensagem, é a redenção da nossa história pessoal, história de vida. E a redenção da nossa história, da nossa experiência existencial, passa forçosa e impositivamente pela nossa vida em família. A redenção da nossa história passa forçosamente pela nossa vida, pela nossa experiência familiar. E o grande paradoxo que nós encontramos no mundo, na história dos homens, prende-se ao fato de que a família, que foi criada para suprir a nossa demanda relacional, ela pode ser uma fonte de muita dor, e não raro em tragédia. Isso também contrasta e, de certo modo, tem a ver com um conceito que eu, inclusive, já expendi aqui neste público sobre a família, de um escritor francês chamado Alphonse de Lamartine, quando ele diz que a família é o complemento de nós mesmos, é maior do que nós, existe conosco e a nós sobrevive com o que em nós existe de melhor. Então a família, tratada inclusive na Constituição Federal, o Constituinte, aquele que elaborou juntamente com o grupo a Constituição Federal, deixou no capítulo, no artigo 126, que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então a família tem uma influência profunda, poderosa na vida da pessoa. E essa é a razão pela qual o mundo de uma criança é o seu lar. O mundo de uma criança é o seu lar. Todos nós guardamos impressões fortíssimas do tempo da nossa infância. Os psicopedagogos dizem que os valores que nós desenvolvemos na nossa personalidade, eles são internalizados em nós até os 6 anos. Até os 6 anos. A partir dos 6 anos eles se desenvolvem, mas até os 6 anos eles marcam a nossa trajetória de vida, porque eles se desenvolvem a partir daí. E por isso, alguém já disse que nós temos que olhar com muita misericórdia para a nossa vida, em face disso. E aí a grande questão é que todos nós estamos diante de 2 caminhos. O primeiro, nos tornarmos escravos de nossa história. O segundo, redimirmos a nossa história, se houver alguma coisa para ser redimida. Porque a história, quando ela é do lado negativo, ela pode ser redimida, ela pode ser reprocessada, e somente um pode reprocessar e redimir a nossa história. Com a sua graça, é o nosso Deus. Não é à toa que o salmista, já muitos e muitos anos antes, ele disse que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, trabalhar até tarde e comer o pão que penosamente ganhaste. Porque diz a palavra que aos seus amados ele os dá enquanto que dorme. E que herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre do seu canal. Então, a redenção de nossa história, se houver base para ser redimida, ela tem que ser encontrada na graça do Senhor. E nós fomos atrás de um personagem na Bíblia, cuja história ocupa os capítulos de 37 a 50 do livro de Gênesis. E esse personagem é José. Tão importante é esse personagem
E Moisés, ao escrever o Pentateuco, ele dedica esses capítulos do 37 ao 50. São então 13 capítulos dedicados à história de José. Mas a pergunta é esta: o que é necessário que nós saibamos para redimir a nossa história pensando no modelo de José? A primeira verdade eu quero deixar para os irmãos nesta manhã é saber que a graça eletiva de Deus não nos impede de passarmos por relacionamentos difíceis. Então, grave essa verdade: a graça eletiva de Deus não nos impede de passar por relacionamentos familiares difíceis, amargurantes, desastrosos. E o que é impressionante é que Deus, na sua soberania, na sua graça, Ele tem permitido que muitos de nós experimentemos dentro de casa provas, problemas, dificuldades, amarguras. Muitos têm sido provados duramente dentro dos seus próprios lares, por permissão de Deus. E aí, o contraste que eu vejo é que a família foi criada para suprir a nossa demanda de relacionamento. E quão difícil é ser feliz dentro da família. Não é impossível, mas é difícil. Muito difícil. No caso de José e de muitos outros, nós podemos ser privados do convívio com os nossos progenitores. Lembrando que José era filho de Raquel. Raquel era a mulher que Jacó amou. Tinha Lia, tinha Bila, mas ele amou Raquel. E Raquel morreu ao dar à luz a Benjamim, perto de Efrata. E essa morte de Raquel dilacerou o coração de Jacó, porque Jacó amava profundamente Raquel. E a certa altura aqui do Gênesis, ele diz: morreu-me Raquel. Ou seja, morreu-me. Por quê? Porque ele também morrera no momento em que Raquel, dando à luz num parto extremamente difícil, Benjamim sobreviveu, mas Raquel faleceu. Então, nós podemos ser despidos dos nossos familiares, né? E José foi, tanto quanto Benjamim. Mas no caso de José não tinha nem 15 anos, 15, 16, porque a história documentada aqui diz que começaram os problemas de José dentro de casa, ele com 17 anos. Então nós podemos ser despidos dos nossos familiares. Nossas fraquezas podem não ser tratadas como deveriam ser, com a devida descrição. No caso de José, ele era chamado pelos irmãos de sonhador mor. E a partir daí, temos uma série de problemas familiares desenvolvidos por Jacó, especialmente por Jacó, que tinha José como preferido da família. Isso é muito sério. Diz aqui que Jacó amava José mais do que aos outros. Então não pode haver dentro de uma família preferências do filho, porque isso excita o ódio dos outros, a rejeição dos outros. E aconteceu isso. Então podemos ser privados do convívio. No caso de José, ele foi privado do convívio com a mãe. Ele cresceu sem a mãe. Embora hoje, no conceito moderno de direito de família, nós temos a relação, a família uniparental, é aquela família em que ou o pai ou a mãe comandam o espetáculo, porque geralmente quando há separação e divórcio, os filhos ficam com a mãe. Não necessariamente, embora nós tenhamos hoje a forma da guarda compartilhada, que não resolve absolutamente. Mas o fato é que pode haver privação do convívio com os pais dos dois, e apenas um. Podemos ser despidos por nossos familiares. Foi o caso de José. Vamos abrir capítulo 37, verso 23.
Quando nós encontramos aqui que José, que foi ao encontro dos seus irmãos, e quando chegou junto dos seus irmãos, eles lhe tiraram a túnica. Capítulo 37, verso 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. Nesse caso aqui, meus irmãos, a experiência familiar pode ser representada pelo ato de despir, mas depois de despir, eles simplesmente jogaram José, no verso 24, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Outra versão diz no poço, porém o poço, a cova estava vazia, não havia água nela. O que é essa experiência de jogar uma pessoa num poço? Às vezes chama-se poço, fundo do poço. Nesse caso, não havia água, ele foi jogado no poço. Mas a experiência familiar de muitos de nós jogados no poço ou na cova pode se chamar, por exemplo, autoestima baixa. Quando não há sabedoria dos pais no tratamento com os filhos, pode degenerar isso em depressão. Não é só adulto que tem depressão, criança também tem. Pode se chamar medo. O fundo do poço ou o poço pode se chamar medo, mas pode se chamar também amargura. Todos esses sentimentos altamente negativos podem acontecer e pode ser representada por um poço do qual nós sejamos jogados dentro de casa. Daí eu tenho repetido sempre que um dos lugares mais difíceis de testemunho cristão é dentro de casa. Alguém já disse por quê dentro de casa? Por que no seio da família? Porque no seio da família as máscaras caem. Nós somos vistos como nós mesmos somos, na verdade. Não é como os outros entendem que nós somos. Mas também, não somente ser jogado, ser despido da túnica, ser jogado no poço, nós podemos experimentar a sensação de ter a vida barateada. Foi o que aconteceu com José. Ele foi vendido e o preço foi muito barato aos mercadores ismaelitas que levaram José para o Egito. O que significa ter a vida barateada na nossa experiência dentro de casa? Formas de tratamento. Há pessoas que não são gentis. Dentro de casa, o tratamento não é um tratamento cortês, muitas vezes. As pessoas não se tratam dentro de casa com delicadeza, mas com grosseria, com aspereza. A cortesia não impera. Então veja, formas de tratamento as mais negativas possíveis. É a sensação que dá ter a vida barateada, ausência de afeto, afeição, em suma, exercício do fruto do Espírito, alegria, gozo, paz. Enfim, meus irmãos, ter a vida barateada pode ser isso. Abandono do lar são sinais para muitos de que suas vidas não valem coisa nenhuma. Tem pessoas que vivem dentro de casa. Eu sempre dizia a casais que me procuravam quando atuavam no direito de família, que um grande drama da vida de um casal é coabitar sem conviver. Coabitar é uma coisa, conviver é outra. Coabitar é debaixo do mesmo teto, conviver é outra coisa completamente diferente. Neste caso aqui, José experimentou tudo isso. Mas podemos ter a experiência de ser banido para uma terra distante, que foi o caso de José para o Egito. Meus irmãos, experiências familiares ruins podem nos levar para verdadeiros exílios, onde ficamos hoje pessoas que nos são importantes, lugares que amamos, e temos que aprender a falar uma língua diferente. No caso de José, foi ter que aprender a falar egípcio. As causas que levam a isso estão representadas nos irmãos de José. Eles odiaram José. Lá veio o sonhador bom.
o preferido, o filhinho do papai Jacó. Ódio, eles odiaram. Diz aqui no verso 4 que eles odiaram a José, viu? Vendo, pois, seus irmãos, no capítulo 37, verso 4, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente, só falavam na base da turbulência. Imagina dentro de casa os irmãos falando uns com os outros, turbulentamente, não pode. Falar sem amor, era o caso aqui, não falavam de maneira pacífica, porque estavam cheios de ódio, mas tinham ciúme, porque ele era o preferido do pai Jacó, inveja, falta de sabedoria dos pais que optaram por ter um filho preferido. Não pode. É por isso, meus irmãos, que precisa ter muito cuidado em planejar a família. Eu não creio que Bruno e Isa vão ficar só no pequenino, não. Mas hoje há uma imperiosa necessidade de planejar a família. Como? Tem algumas pessoas que entendem que não deve ter muitos filhos, e algumas que não devem ter nem filhos, porque acham que o mundo está tão ruim que é a temeridade gerar um filho para viver no mundo de hoje. Mas o fato é que o lar pode ser o celeiro de tudo aquilo que é negativo. Isso aconteceu com José. E José, exilado no Egito, vendido, jogado no poço profundo, lembrando do ódio dos irmãos, ele tinha duas opções. A primeira seria morrer de ódio, pagar com a mesma moeda. Mas há uma segunda, que é a correta. Ele podia ter morrido de ódio, mas ele optou por viver para a glória de Deus. Amém. José optou por sonhar os sonhos de Deus na sua vida. Amém. E José fez a melhor escolha. E é possível que José não tivesse em conta, lembrando dos sonhos que os seus irmãos se curvariam dentro dele, como aconteceu lá na frente. Simplesmente ele decidiu que viveria para a glória de Deus. Então a primeira lição é que a graça eletiva de Deus não nos exime de viver experiências dolorosas dentro de casa, como essas que José viveu. Mas a segunda lição que eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar com os irmãos, é que não devemos permitir que o nosso destino seja refém do nosso passado. Quando a gente estuda a vida de José, algo que se destaca na vida de José, na sua experiência, é a autonomia absoluta de José em face das experiências amargas que a vida encontrou de José. Então veja, ele tinha absoluta autonomia em face das experiências amargas. E eu me lembro de um escritor francês chamado Amiel, que disse o seguinte: a maneira de sofrer é o testemunho que uma alma dá sobre ela mesma. Nunca houve coisa tão séria e tão verdadeira. No caso de José, a Bíblia nos diz que José, ao longo da sua existência, soube ter a sabedoria extraordinária de viver para a glória de Deus, porque durante a sua trajetória do Egito, ele sempre trabalhou. Ele não permitiu que o pecado entrasse na sua vida, porque a mulher de Potifar colocou os olhos em cima dele, e mais, falou com ele: deite-se comigo. E José, não vou fazer isso. Por quê? Porque em nenhum momento da sua vida para a glória de Deus ele rompeu com Deus. O que nós encontramos aqui em todo o capítulo 39, José fez isso porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. Nós só venceremos o pecado se Deus estivermos conosco, se decidirmos viver para a glória dele. José não deixou de amar. Não há, nos episódios da vida de José, no capítulo 37, 38, 39, 40 em diante, não há José se queixando. José estava simplesmente incorporando na sua
experiência, um plano que ele sabia era um plano da graça de Deus. E ele sempre demonstrou um grande senso de responsabilidade, de oportunidade. José, depois que começou a se destacar, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer uma família. Ele casou-se. José jamais se julgou um amaldiçoado. Nós não podemos, meus irmãos, entender que a nossa experiência de sofrimento seja um motivo de nós amaldiçoarmos a Deus ou o nosso destino. Não podemos fazer isso. A questão do passado é uma coisa que temos que ter muito cuidado. Eu trouxe aqui para os irmãos uma página que fala sobre o nosso passado. E começa assim: o pode ser não pode ser cerrado de novo. Você não pode serrar, pode ser. O pode ser não pode ser cerrado de novo. Todo mundo tem um passado imperfeito. Observa bem, Elias. Todo mundo tem um passado imperfeito. Ninguém tem uma história de vida imaculada. Alguém tem aqui? Eu não tenho. Alguém tem? Não tem. Podendo olhar para trás e ver uma sucessão de vitórias sem solução de continuidade. Imagina. O passado de cada um de nós foi pontilhado por dificuldades, desenganos, fracassos e pecados. O passado. Nenhuma vitória, nenhuma vida foi toda ensolarada, sem tempestade, sem perigo e sem crise. Alguém aqui tem uma vida assim? Não tem. Algumas pessoas se detêm em uma falha na criação. Pois bem, todos fomos vítimas dessas falhas. Por quê? Porque não há pais perfeitos. Jacó, a família da promessa, não há pais perfeitos. Ninguém recebe carinho suficiente do pai. Ninguém recebe carinho suficiente da mãe. Ninguém recebe carinho suficiente do resto da família. Nenhum casamento até hoje foi um modelo perfeito para os filhos. Isso é a verdade. Modelo perfeito. Não foi. Alguns de nós fomos privados, ensinados de maneira errada, aprendemos muito pouco acerca do que é amor. Alguns experimentaram o sentimento de culpa por causa do fracasso pessoal, fracasso dos negócios, da escola, na vida moral, do casamento. Todos têm um passado irrevogável. O que está feito, está feito. Isso nunca poderá ser mudado ou revogado. E aí o escritor aqui diz, citando Lord Byron, um poeta inglês, que diz o seguinte: nenhuma mão pode fazer o relógio bater para mim as horas que passaram. Nem todo o esforço do mundo pode trazer de volta a pedra que já foi atirada. Nem todo o remorso do mundo pode desdizer as palavras contundentes que já foram ditas. Nem todas as desculpas do mundo consertarão o ato de negligência que já foi praticado. Nenhuma pena pode anular o que já foi escrito. Não há maneira de colocar de novo o leite derramado na leiteira, nem apanhar novamente a água perdida no solo. O seu passado pode beneficiar a sua vida, ou pode ser que arruine sua vida. Você pode continuar no passado, para de contínuo fazer-se de vítima, ou pode mudar de atitude, como o caso de José. Há um sinal diante do seu passado que diz: não estacionar aqui. Se você ignorar esse sinal, permanecer no passado, você estará dizendo: o meu futuro está atrás de mim, e isso só matará a sua vida hoje e amanhã. José não permitiu que o destino dele fosse refém do seu passado. O apóstolo Paulo diz: não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço do que para trás de mim fica. Eu prossigo para o que diante de mim está. Prossigo para quê? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor nos chamou para a vitória. Amém. Terceira lição: com base na fé e na soberania, Deus pode redimir a nossa história. E o texto bíblico, a partir do capítulo 37 até o capítulo 50, termina de maneira belíssima. O passado de José foi totalmente redimido. José sem ressentimento,
com a vida vitoriosa e com uma relação familiar restaurada. E o que foi fundamental para isso? Foi fundamental que José compreendesse, e eu peço a atenção dos irmãos para isso, o que é necessário para redimir o passado, para restaurar o relacionamento familiar. No caso de José, ele teve que compreender que os que pecam contra nós são vítimas dos seus próprios pecados. No caso dos irmãos dele, que temeram que José, agora que Jacó já tinha morrido, fosse vingar-se deles. Meus irmãos, somente os fracos se vingam. Diz o escritor libanês Khalil Gibran: os fortes perdoam e é honra para o injuriado perdoar. Redimir a história, foi preciso que José identificasse o plano de Deus se cumprindo em toda a sua vida, e isso ele fez. Que José compreendesse que Deus é poderoso para reprocessar o nosso passado, e que foi fundamental que José buscasse a reconciliação com seus irmãos. Quando os irmãos disseram: não, nosso pai está morto, agora ele vai nos vingar, José disse: eu estaria no lugar de Deus? Em absoluto. Deus me colocou aqui, aquilo que vocês entenderam como mal, Deus transformou em bem, porque, meus irmãos, Deus pode transformar derrota em vitória, e calvário em manhã de ressurreição. Aleluia. E finalmente, o que Deus decretou na sua soberania haverá de realizar pela sua providência. Deus é o Deus de providência. A vida de José nos inspira, e não precisamos ser deterministas quanto ao nosso passado, e não precisamos ser deterministas quanto ao nosso passado, simplesmente porque nós temos que internalizar e materializar e concretizar na nossa experiência uma coisa que a gente diz de boca, mas somos desafiados a dizer na prática. Sabe qual é? Deus está no comando da nossa vida. Por isso José redimiu a sua história, e nós temos todas as condições, porque o Senhor está conosco. Louvado seja o seu nome. Amém. Amém. Próxima 18 horas estaremos aqui para o culto, posse da diretoria, mas eu já vou adiantando os irmãos que vamos pregar sobre o caos moral. O apóstolo Paulo diz que os homens iriam de mal a pior. Alguém tem dúvida que isso esteja acontecendo? Está acontecendo. Então vamos falar sobre o caos moral, centrado na sua solução na pessoa de Jesus Cristo. Então às 18 horas todos aqui ficamos de pé e vamos receber a bênção apostólica e cantar o trio inicial. Logo após o culto, a reunião vai ser aqui em Jerusalém. Receber a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todos sempre. Amém. Podeis assentar e orar silenciosamente, o culto está terminado.